Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los sempre através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de encerrarmos mais um trimestre de estudos na Tua Palavra. Nos conduza durante o estudo para que tenhamos cada dia mais compreensão e mais noção da Tua vontade para conosco e da Tua direção em nossas vidas. Prepare-nos, Senhor, para o Teu reino e para que obtenhamos êxito no cumprimento de nossa missão. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lições de fé do livro de Josué. Estudamos esse trimestre. Hoje, a última lição, eu gosto sempre de revisar o que nós olhamos durante o trimestre. Abrindo o índice, observemos. No primeiro estudo nós tivemos receita para o sucesso. E nós vimos que esse sucesso são os verdadeiros valores que Deus coloca em nosso íntimo, desde o útero de nossos pais. Ele já prepara os nossos pais para que possamos receber esses valores no nosso DNA. Para que as boas coisas que tiveram na decorrência de nossos pais sejam colocadas para nós, cresçamos desenvolvendo essa inclinação tão difícil, que são para as coisas da luz, porque nós temos uma tendência muito grande de naturalmente nascermos inclinados para ficar longe da luz. Isso aqui é o nascimento debaixo desse mundo podre de pecado, proporciona desde a queda dos nossos pais. Mas Deus procura trabalhar desde o nosso DNA, para que quando alcançarmos condição, no nosso crescimento, de fazermos escolhas seguras, estejamos bem desenvolvidos na inclinação da luz, sempre procurando ao Senhor e sempre louvando e engrandecendo ao Senhor e trabalhando na sua causa. Que seja como voluntário, para a honra e glória desse maravilhoso Deus, nosso Criador e mantenedor. Quando nós aprimoramos esses valores, entendemos sobre eles os verdadeiros valores, os valores da luz, aí sim, nós estamos caminhando para o verdadeiro sucesso na ótica bíblica, na ótica espiritual. Segundo tema, surpreendidos pela graça. Aqui trabalhando na história ainda do povo de Israel, nós podemos notar que nessa trajetória, quantas e quantas vezes eles estavam em pânico e foram surpreendidos pela graça. Como no Mar Vermelho, o primeiro grande impacto da situação toda, fora do Egito. Porque lá no Egito eles tiveram 10 pragas. E o pânico que eles tiveram quando cada uma dessas pragas caíram, até que eles tiveram certeza de que eles não seriam atingidos, foi muito grande. Lá no Mar Vermelho, então, fora do Egito, quando eles chegam lá, o mar de um lado e para trás, o caminho que eles vieram.
e perceberam o exército egípcio chegando. Imagine o pânico. E quando eles perceberam o mar abrindo, e que eles puderam pisar logo no amanhecer do dia em terra seca, em terra firme, e atravessar o meio do mar, isso foi uma sensação grandiosa, de surpreendidos pela graça. No terceiro estudo, nós estudamos memoriais da graça. Irmãos, a cada passo, Moisés era instruído a relembrar tudo que eles passaram até ali. E nem se fala, então, lembrando de histórias dos antepassados, que ele foi inspirado a conhecer e escrever sobre eles. E ao relembrar cada história dessa, era uma forma de memorial, para eles apreciarem a sobrevivência que tiveram até ali, e o que poderia ter até o cumprimento pleno da promessa, que Deus estaria fazendo para eles, desde Abraão, Isaque e Jacó, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel. Nós também, em nossas vidas, lembrar de tudo que passamos até hoje e saber que estamos aqui, com toda a oportunidade à nossa frente de continuarmos debaixo da graça, cumprindo com a nossa missão e poder, pela graça de Deus, em muito breve abraçar com o nosso Senhor nas nuvens do céu, porque Ele disse que voltaria para nos buscar, para que onde Ele estiver estejamos nós também, assim como estamos. Veja, que coisa mais linda. Ele poder nos transformar, nos lapidar, a ponto de voltarmos a fazer parte do projeto original da criação, viver para sempre com o Senhor, num novo céu e numa nova terra. Muito lindo isso, né? No quarto estudo nós tivemos o conflito por trás de todos os conflitos. Poderíamos chamar isso aqui de olho cego? Porque muitas pessoas não percebem que existe um conflito por trás de todos os conflitos. O grande conflito entre o bem e o mal, que está além da nossa compreensão, que o Senhor luta por nós, sem nós às vezes percebermos. Não escutamos o barulho e nem vemos o movimento. Mas se tivermos fé suficiente para nos conectarmos com a luz, sim, entenderemos muito das coisas que nós não entendemos até hoje. E nos prepararemos bem melhor para prosseguirmos na jornada. Porque o nosso conflito que nós vivemos individualmente é um ícone, é um desmembramento desse grande conflito, mas eu e você fazemos parte da realidade do grande conflito entre o bem e o mal. Nós somos soldados, fazemos parte do exército do Senhor aqui nesse velho mundo, para cumprirmos com a nossa missão solicitada pelos lábios do próprio Filho de Deus. Ide e ensinai a todas as gentes, a todo o povo, tribo e língua, tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-os a todos. Entende, irmãos? É assim que nós prosseguimos na nossa missão, superando, lutando e sendo vitorioso a cada dia neste grande conflito que vivemos neste velho mundo, até que o Senhor volte para nos dar o galardão, a promessa, a grande recompensa daqueles que foram fiéis e abraçaram com fé as suas promessas. Deus luta por vocês. Jesus mesmo falou pessoalmente que estarei convosco até a consumação dos séculos. Josué garantiu isso para o povo o tempo todo, como Moisés já vinha garantindo, irmãos, que Deus estaria à frente de todas as batalhas. O próprio Abraão, lembra lá no passado, quando ele chegou lá na Terra Prometida, que houve aquela invasão estrangeira e andou carregando funcionários e parentes dele e de Ló, está lembrado? Pois é, ele enfrentou todo aquele grande exército com grande sabedoria e grande determinação, porque Deus lutou por ele, estava à frente, o fortaleceu e deu sabedoria para que ele pudesse ser vitorioso e trouxesse de volta tudo o que foi levado e todas as pessoas sem perder ninguém. Então Deus já vinha lutando por eles, como luta na minha vida e na sua vida. Está sempre à frente de nossas lutas. E ao confiarmos, alcançamos vitória, porque Deus é conosco.
E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. O inimigo interno. Irmão, sabe que isso aqui, Abraão enfrentou esse problema. Para trás dele, quantos enfrentaram, desde o mundo antediluviano? Enfrentar o próprio eu é a maior dificuldade nossa. Porque se nós aceitamos intimamente que Deus governa a nossa vida, nós temos uma força, temos poder. Se nós não aceitamos, irmãos, nós caminhamos rumo ao precipício. Paulo chegou ao ponto em Romanos 7, de 15 a 24, a dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa inclinação horrível, natural que nós temos, irmãos, é um grande perigo. Quando nos conectamos com a luz, nós conseguimos superar isso. E além dessa inclinação natural de não querer as coisas da luz, de não fazer questão das coisas da luz. Mas quando nós nos abraçamos com a luz, quando nós suplicamos ao Senhor de joelhos e braços abertos para que Ele guie a nossa vida, aí nós alcançamos o padrão necessário para sermos vencedores. E conseguimos alcançar o nosso propósito principal de cumprir a nossa missão e ser úteis a outros que nos cercam para fazer o mesmo. Pense nisso, muito profundo isso. Por isso que Jesus também comentou que quem quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil servir a Deus, irmãos. Andar na luz nunca foi fácil. Mas Cristo nos carrega em seus braços o tempo todo. A gente pensa que está caminhando, mas está nos braços dele. E ele rompe qualquer obstáculo. Basta que tenhamos fé e tenhamos determinação de fazer. No sétimo tema, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Irmãos, aqui na história de Israel, quando Josué conseguiu entrar na terra prometida com o povo, eles atravessaram o Jordão de lá, eles fizeram todos os rituais normais, a cerimônia de adoração ao Senhor, celebraram Páscoa, inclusive, fizeram circuncisão lá do outro lado. Coisa muito perigosa, porque se os inimigos lá resolvessem atacar esses homens circuncidados, seria uma tragédia, porque eles não teriam como lutar estando todos circuncidados, operados. Sabe, irmãos, eles priorizaram as coisas de Deus. Durante a administração de Josué, eles conseguiram superar com grandiosidade, maior inclusive do que durante a administração de Moisés, porque durante a administração de Moisés eles voltaram para trás, não tiveram coragem de entrar. Passaram o castigo todo, a segunda geração, depois de 40 anos de castigo circulando no deserto, conseguiram entrar sob a liderança de Josué. Então a liderança de Josué, com toda certeza, teve maior êxito do que a administração de Moisés. Mas Moisés em si conseguiu uma conexão muito grande com Deus, a ponto de que quando ele morreu, ele foi ressuscitado e levado embora para o céu. Mas a geração que morreu não favoreceu uma boa administração dele, que ele teria, evidentemente, condições plenas de ter entrado na Terra Prometida. Mas a grande população que ele administrava não tinha essa condição. E a segunda geração, baseada nas lições que a primeira geração passou, essa sim teve mais força e favoreceu a maior liderança então de Josué. Em zona de guerra, ele conseguiu manter as prioridades do reino e avançar com êxito, enquanto ele viveu no cumprimento da missão dele e de Israel na Terra Prometida. Gigantes da fé, Calebe e Josué. Esses dois homens ficaram marcados realmente como baluartes de fé e exemplo na história de Israel. E quantos puderam se inspirar na história desses dois homens durante toda a história de Israel e até os nossos dias. Quantos de nós também não nos inspiramos nas histórias desses dois homens durante o êxodo? É muito gostoso a gente ter
Pessoas que Deus usou como instrumentos vivos na sua mão para nos referenciarmos e caminharmos. Porque todo grande homem, toda grande mulher de fé se tornam referência diante de Deus e diante dos homens para atrair outros aos pés do Salvador. Pense nisso. Vale a pena. Não é à toa que no final terão 144 mil pessoas administrando a grande multidão no desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, registrado no livro do Apocalipse. No 9º estudo, nós tivemos herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Está aí, irmãos. Desde o antigo Israel, quando entraram na Terra Prometida, eles aprenderam a grande lição da conexão com Deus. Que se estivesse conectado com Deus, eles não teriam barreiras que eles não rompessem. Eles entenderam isso. E esse exemplo prosseguiu para mim e para você até hoje. No 10º estudo, nós estudamos sobre o verdadeiro Josué, inabalável. Um homem que não consta registro dele ter vacilado na fé. Ele foi inabalável o tempo todo. Por mais que sofresse com as consequências das escolhas do seu povo. Mas ele não se abalou. Suplicou ao Senhor e se manteve firme o tempo todo. Não é fácil no meio da tempestade, irmãos, vendo um telhado levantar pela tempestade, de exercer a fé suficiente para ter certeza que nós não seremos atingidos. Mas a nossa fé está aí. Cada um investe aquilo que realmente comungou durante a história do exercício de sua fé. Depois estudamos sobre vivendo na terra prometida. Nesse tema, vimos que era uma minoria que se mantinham focados realmente. Porque mesmo quando Josué estava vivo, houve quedas a ponto de outros povos virem combaterem parcialmente Israel e levar cativo. E depois, na liderança desses homens, na liderança dos grandes da fé, quando eles se arrependiam de lá, que passava o tempo do castigo, Deus autorizava grandes homens de fé que estavam aqui sob o comando de Josué a determinar o resgate. E eles iam lá, resgatavam e traziam de volta. Justamente aqueles que eram focados, aquela minoria, tinha sempre o poder, debaixo da orientação de Deus, de resgatar aqueles fracos na fé que eram carregados pelo vento das abominações, pelo vento das doutrinas doentias, que até hoje tem carregado pessoas, tirado pessoas da fé, deixado pessoas abandonadas ao relento do pecado. Mas quando nós aceitamos, Deus sempre usa outras pessoas, cruza o caminho das pessoas para que, de alguma maneira, nós possamos adquirirmos a firmeza necessária de prosseguir na nossa jornada, de retomarmos a caminhada rumo à Canaã celestial. E na penúltima lição que nós estudamos, Deus é fiel, sempre. Deus nunca faltou com a parte dele. Ser humano é que tem problema com isso, tem dificuldade de se estabelecer. Mas quando se estabelece, quando fica focado, se tornam Calebes e Josués, firmes, inabaláveis e sempre dispostos à batalha, não importa a idade, ou lugar, ou tempo, ou o que seja que eles estiverem enfrentando na vida, serão sempre inabaláveis. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No último tema do trimestre, escolham hoje. Realmente, escolher hoje porque ontem já ficou. Então não importa. Agora, daqui para frente, o amanhã nós não conhecemos, mas hoje nós temos certeza absoluta. Por isso que é importante estarmos prontos hoje. Porque amanhã, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, nós não conhecemos nada da nossa vida. Mas agora, eu tenho certeza absoluta e você também. Porque estamos vivos diante de Deus e diante dos homens. E tendo a oportunidade de amadurecer na nossa fé. Amadurecimento, irmãos. Não adianta uma pessoa só ter amadurecimento biológico e não ter amadurecimento espiritual.
Nós precisamos de ter amadurecimento biológico. Precisamos de ter amadurecimento emocional, que é muito importante, mas só biológico e só emocional também não adianta sem o amadurecimento espiritual. Porque sem o amadurecimento espiritual, jamais nós conseguiríamos ter um emocional devidamente equilibrado e lapidado para que o nosso biológico sinta realmente o bem-estar de uma vida digna e de uma vida leve. É importante, irmãos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, que tenha leveza, que os nossos relacionamentos tenham levezas, que os nossos relacionamentos neste mundo tenham leveza, porque só assim nós conseguimos usufruirmos desse momento que conhecemos como vida, a nossa porção sobre a face da terra. Com leveza, conseguiremos ter qualidade de vida. O que vale a vida sem qualidade, irmãos? É muito tenso. E é por isso que escolher hoje é fundamental. Isso foi fundamental para Israel lá no passado. Foi fundamental em toda a história de Israel, desde a Terra Prometida, desde o mundo antediluviano, e até hoje não mudou nada. Aqui nós temos Josué 24:15, a base do que nós estamos falando. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Ou seja, sai de cima do muro, ou desce de lá ou desce de cá, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. É um dos textos mais célebres da decisão humana sobre a face da terra, diante de Deus e diante dos homens. É como se ouvíssemos o próprio Deus estar dizendo: olha, vai ou racha, o que você quer? Conserta ou deserta? Venha a mim para ter desvida, ou vai embora, colhe essa porção que você tem aí, a hora que acabar, acabou. Não tem mais nada. Entende? Então, ir ao Senhor é viver eternamente, virar as costas para Ele, é deixar, é viver só a porção que Ele deu e pronto. O dia que descer para a mansão dos mortos, já sabe o resultado. Entende, irmãos? É grave isso. Esse aqui, que falou isso e escreveu isso, é o verdadeiro Josué. E esse verdadeiro Josué representa o verdadeiro crente. Não é crente mequetrefe, não. Não é esses azeitona na boca de banguela, não. Fica vacilando na fé o tempo todo. Não, é o crente de verdade. É representado nesse texto que Josué viveu a sua vida e escreveu. Josué nunca ficou em cima de muro nenhum. Sempre esteve do lado do Senhor. E eu e você devemos fazer o mesmo. No segundo tema, vocês estavam lá. Irmãos, muito interessante isso aqui, porque tanto nos dias de Moisés quanto nos dias de Josué, essa frase foi jogada diante de todo Israel o tempo todo. Vocês conferiram as 10 pragas do Egito, vocês viram a travessia do Mar Vermelho. Cada história que aconteceu dos grandes milagres e direção de Deus na vida de Israel, seja para aqueles que viveram aquilo, seja para aqueles que não viveram aquilo, contudo tinham a história contada de pai para filho, até chegar neles, nessa geração mais nova que entrou em Israel. De alguma forma, a história sempre estava viva na mente deles. Digo isso porque quando Josué, que foi o líder que substituiu Moisés nessa administração até entrar na Terra Prometida, quando ele falou isso aqui pela última vez, os mais velhos estavam com 60 anos dessa geração nova. E o resto já tinha morrido. Josué e Caleb já estavam aqui, quando ele falou isso, já estava com mais de 80, 100 anos de idade. Entende? Então, irmãos, isso aqui é uma história muito forte, que quando isso era falado, é como se o DNA tivesse impregnado com essas histórias, e a hora que falava, mesmo a pessoa que não viveu aquilo, esses mais jovens, eles acordavam, tinham um estalo. Ao ouvir isso aqui, vocês estavam lá, através dos seus representantes, os seus pais, seus avós, entende?
Porque aqui tinha pessoas que não conheceram o Sinai. Aqui tinha pessoas que não viveram a história do Egito e nem a travessia do Mar Vermelho. E muitas batalhas antes do Sinai e depois do Sinai. Mas a história estava impregnada no DNA deles. E quando ouviam isso aqui, instalava. Assim como eu e você nos instalamos até hoje. De lembrar do que o povo de Deus passou no passado e nós hoje somos o povo de Deus na atualidade. A história está conectada a mim e a você. E aqui eles tinham sempre a certeza de que Deus estava sustentando o compromisso feito com Abraão, Isaac e Jacó até chegar a eles e continua até mim e você. Que Paulo diz que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Pense nisso. Portanto, vocês estavam lá, envolve a mim e a você até hoje, durante as nossas lutas do dia a dia, até que o Senhor volte. E para Israel, então, isso foi um impacto tremendo e continua sendo para mim e para você, que somos parte do Israel moderno hoje. No terceiro tema, com sinceridade e verdade, baseado em Josué 24, 14 e 15. Sabe, irmãos, o apelo de Josué expressava claramente o fato de que Israel precisava decidir-se, por meio da lealdade ao Criador, manteria sua identidade especial e viveria na terra prometida, ou se voltaria a ser mais um entre muitos povos idólatras, sem identidade, propósito e missão. A escolha era deles. E continua sendo minha e sua hoje. Lá, ou eles continuavam sendo pessoas diferentes, guiados por um Deus diferente, o verdadeiro Deus, muito além das crenças culturais daquela época, que eles acreditavam em deuses que nunca existiram, em ídolos criados pelas mãos dos homens, e hoje continua, tem religiões por aí que continuam mantendo esses ídolos falsos, ídolos feitos pelas mãos dos homens, e as pessoas se ajoelham, se abraçam, e a cruz de Cristo mesmo, ao invés de lembrar que aquilo foi um instrumento de vergonha para salvar a mim e a você, eles vêm adorar essa cruz, em vez de adorar aquele que morreu na cruz. Entende? Pendura essas cruzes no pescoço, nos braços, nos carros, e para tudo quanto é lado. E não percebem, ignorantemente, que estão idolatrando coisas, em vez de idolatrar o Criador, que vergonhosamente passou por aquele sacrifício horrível, aquele momento horrível de dor para salvar a mim e a você. Ele morreu a morte eterna, ele suou sangue no Getsemane, sabendo o que ele ia enfrentar ali, porque ele sabia que ia morrer a morte eterna, não é a morte comum. Por isso que lá em Apocalipse é dito que ele foi o primogênito dos mortos. E olha, quantos milhares de anos que já vinha gente morrendo, e como que ele podia ser o primeiro? Porque foi o único que morreu a morte no verdadeiro sentido. Os outros é sono da morte. Quando Lázaro morreu, ele falou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então tá aí a prova. Então a morte que nós conhecemos não é morte de fato, é um sono. Desmancha debaixo da terra. Mas o dia que Jesus mandar, vai ressuscitar. Entende, irmãos? Cristo morreu a morte eterna. Então ele sabia que ele ia sofrer. E aí as pessoas pegam os instrumentos de sofrimento dele, além de continuar adorando imagem de escultura, ainda pegam os instrumentos que sacrificaram ele e colocam o povo para adorar. Aí o povo sai adorando esses instrumentos de sacrifício. Entende, irmãos? Que coisa horrível. E achando que está desenvolvendo fé. E sai levando de geração em geração esse absurdo. Pessoas andam quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância para adorar imagens de esculturas, para poder adorar os instrumentos de suplício da morte de Cristo, como a cruz. Entende, irmão? E o foco, que é o verdadeiro sacrifício, aquele que morreu para salvar a todos, acaba ficando de lado. Porque se o mandamento fala: não farás para ti imagem de escultura de semelhança nenhuma que há em cima no céu ou embaixo na terra, nem curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se Deus falou para não fazer, nem ter e nem adorar,
Por que as pessoas continuam fazendo, tendo e adorando, como algumas religiões por aí afora saem fazendo isso aí? Entende, irmãos? Então é muito grave isso, irmãos, é muito sério. Nós precisamos de entender que com sinceridade e verdade precisamos adorar o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus, e obedecer, porque se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade é dura, irmãos, mas só machuca na hora. Agora a mentira ilude e nos leva à queda, nos leva à morte, nos leva ao precipício. Temer a Deus, irmãos, é ter uma consciência constante da magnitude de suas exigências. É um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também é nosso Rei Divino. Essa consciência levará a uma vida de obediência ao Senhor e não de tradições vazias de homens, de réis mortais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, livres para servir. Deus nunca exigiu, irmãos, de fato, que a gente faça nada ou deixe de fazer nada. Ele chama. Se livremente formos, amém. Se preferirmos ficar no mundo, fazer o quê? Livre-arbítrio, Ele nos deu. Ao estudarmos Josué 24, 19 a 21, podemos notar isso, que isso foi assim. Que isso foi assim nos dias de Josué. E não mudou nada, continua a mesma coisa até hoje. Somos livres. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser bem compreendidas. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder e nem mesmo por Josué. Terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus por suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Isso é o que nós podemos ver em Êxodo 20, verso 1 e 2 e Deuteronômio 5, 6 e 7. Livres para servir. Quinto tema, os perigos da idolatria. Aqui de novo, irmãos, a milindra, né? Josué 24, de 22 a 24. Era o grande problema que o mundo antigo enfrentou naquela época. E hoje, não mudou muita coisa, por incrível que pareça. Muitas regiões do planeta estão contaminadas com a idolatria, sejam elas de religiões cristãs ou pagãs. Mas a pior forma de idolatria é a que invadiu o mundo todo, inclusive o mundo evangélico, mundo pentecostal, que é a idolatria do dinheiro, é a idolatria das modas, é a idolatria das riquezas, né? É a idolatria sexual, é a idolatria da beleza física. São tantas as formas de idolatrarmos uma vida tranquila, uma vida sossegada, lembrando de que o próprio Cristo falou, olha, no mundo tereis aflições, mas não desaquete o vosso coração, eu venci o mundo. Se eles perseguiram a mim, perseguirão vocês também. O verdadeiro crente, irmãos, ele está ciente que ele tem que viver cada dia, não adianta se iludir com 2, com 3, com 4. É cada dia, mas tomar decisões como se hoje fosse o último dia de suas vidas. Para que se em algum momento chegou o encerramento de nossa missão, nós tenhamos encerrado com vitória. E voltados para aquela época, então, analisando aqui o nosso estudo, os deuses agora em questão não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio deles. Olha só. Assim Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor. E que Deus estava no meio de Israel, irmãos, em plena administração de Josué. Então são esses deuses daquele eu pessoal nosso que governou nossa vida.
idolatrarmos o próprio eu, nos tornarmos pessoas egoístas sem perceber a dor daquele que está ao nosso lado, praticarmos ações com as pessoas que jamais desejaríamos que praticasse conosco, maquiarmos uma forma de vida falsa, que não tem sentido nenhum e nem referência nenhuma para os nossos filhos e para aqueles que nos cercam. Esse tipo de inclinação ao próprio eu, uma forma de endeusar a si próprio, que acaba se tornando uma espécie de monismo, que foi o que iludiu os nossos primeiros pais lá no jardim. Foi o que convenceu pessoas que jamais teriam condições de cair em pecado e caíram. Foi exatamente idolatrando o próprio eu. O diabo convenceu eles que os olhos deles seriam abertos ao comer daquele fruto e eles seriam como Deus. E isso conseguiu fazer com que eles consumissem o fruto proibido, o fruto que pertencia a Deus. E o diabo sabe que não tem adoração mais confortante, mais tranquila, mais cobiçada para um mortal do que o próprio eu ser invencível por si próprio. E quando as pessoas chegam a esse ponto de se idolatrar a si mesmas, a esse ponto, é a queda fatal. É os deuses no meio do mais. E que facilmente leva a outras formas de adorações abomináveis e apostasias em geral. Mas quando nós temos consciência que nós não podemos ser deuses em nós mesmos, monismo é uma fatalidade. Na realidade é uma fábrica de politeísmo que acaba abrindo uma diversidade de ídolos à nossa volta e de adorações falsas à nossa volta, que não tem sentido algum diante de Deus e nem diante dos homens. Quando aprendemos a permitir que Deus guie a nossa vida, aí é o eu divino que vai governar a nossa vida. E nós andaremos com vitória, com firmeza, dando os passos diante de Deus e diante dos homens, rumo à nossa verdadeira vitória, que é em Cristo Jesus. No sexto tema, terminando bem. Estudando Josué capítulo 24, verso 29 ao 33, irmãos, conexão de geração em geração é a receita para a vitória. Josué conseguiu captar essa conexão de muitos que realmente se preservaram nesse contexto tão maravilhoso, focados na vitória de Israel. Josué conseguiu captar isso e usar isso como se fosse um fermento para colocar na grande massa de Israel, para fazer outros a se motivarem a terem o mesmo foco e a ser vitoriosos também. E foi assim que Josué descansou no Senhor, tendo a certeza que ele cumpriu com a missão dele e foi favorecido por muitos que também cumpriram com isso. Foi uma minoria, é certo, mas muitos. E isso fez com que ele descansasse em paz. Eu e você, nada garante que nós conseguiremos convencer todo mundo ou atrair todo mundo. Mas a certeza de que fizemos a nossa parte, isso nos dá conforto. Isso nos deixa descansados no Senhor e nos capacita a prosseguir na jornada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Josué usou dessa estratégia e foi feliz em todas as suas batalhas. Finalizando, tudo é escolha. Sétimo tema. Queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, da página 456 a 459. Dentre outras obras, como Think of the Times, de 19 de maio de 1881 e de 26 de maio de 1881. Aqui temos algumas gemas muito preciosas desse tesouro de informação para mim e para você. Olha bem, entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos. E tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã. Olha que coisa, irmãos.
Josué tinha consciência desse mal entre os israelitas e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. Ele desejava sinceramente ver uma reforma completa entre o exército hebreu. Embora uma parte da hoste hebraica fosse adoradora espiritual, muitos eram meros formalistas. Alguns eram idólatras de coração, que se envergonhariam de serem reconhecidos como tais. Realmente, irmãos, as pessoas que acariciam pecados que eles já estão viciados há muito tempo, eles têm vergonha de serem expostos. Mas a decisão de mudar, esquecer o passado e viver o presente é o que nos torna vencedores. Porque Cristo pode nos lapidar e nos transformar, nos moldar para sermos verdadeiros vasos de fé, baluartes e colunas de fé diante de Deus e diante dos homens. Ó Senhor Deus, prepare a todos nós, nos molde, Senhor, para que verdadeiramente sejamos pessoas dignas de um dia, pela Tua graça, em Cristo Jesus, de sermos habitantes do Teu reino, do reino eterno. Voltarmos a fazer parte do Teu projeto original da criação, eternidade. Prepare-nos, Senhor, nos molde e nos capacite. Abençoe a nós e os nossos lares. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.